Olá pessoal, vamos para a 16ª aula do curso de Mecânica Clássica. E nessa aula a gente vai ver um exemplo de conservação do momento linear por meio do exemplo do foguete. E esse exemplo é basicamente o seguinte. Então suponha que a gente tem um foguete, aqui eu vou representar esse foguete dessa forma daqui, que esse foguete tem uma massa, uma determinada massa m, e que ele esteja com uma determinada velocidade que eu vou chamar de v, e também que ele consuma combustível, né? De tal forma que ele expele aqui partículas, né, com uma determinada velocidade v, que eu vou chamar de v é x. Então é essa velocidade dessas partículas que ele está expelindo. Basicamente, o que esse problema pede é encontrar v de t. Então descrever, né, como se comporta a velocidade do foguete, dado essas condições. Para a gente fazer isso, a gente pode utilizar a lei de conservação do momento linear que a gente viu na aula anterior. Então, para isso, a gente precisa determinar um determinado tempo inicial, que eu vou chamar aqui de t. Vou determinar um momento nesse tempo inicial, e depois eu preciso determinar um outro momento, que vai ser o t mais ΔT, né, uma ΔT sendo a variação no tempo, e determinar um momento naquele tempo e igualar essas duas coisas, né, pela conservação do momento linear, tendo em vista que aqui a gente não tem forças externas atuando, né? Então vamos lá. Então, no tempo t, que vai ser o nosso tempo inicial, digamos, o que a gente tem? A gente tem que o momento total desse sistema, né, ele vai ser massa vezes a velocidade. Então, supondo que a gente tenha isso daqui. Agora, se eu penso num tempo t mais ΔT, o que vai acontecer? No tempo t mais ΔT, o que acontece é que, nesse intervalo de tempo, o foguete ele consumiu combustível, ou seja, ele variou a massa dele. Então, a massa dele, essa variação na massa, a gente vai chamar de um ΔM. E, além disso, ele também mudou a sua velocidade, porque ele consumiu combustível e está indo mais rápido, né? Então, vai ter uma variação na velocidade que a gente vai chamar de ΔV. Então, consequentemente, nesse momento em t mais ΔT, o que a gente vai ter? A gente vai ter, então, o momento do foguete, que vai ser, então, esse m mais ΔM vezes v mais ΔV, e a gente vai ter que descontar desse momento do foguete o momento que a gente está, das partículas que a gente está expelindo aqui, né? Que é basicamente, então, o ΔM vezes quem? Quem que vocês acham que a gente vai colocar aqui como a velocidade? Então, para a gente determinar essa velocidade, a gente vai supor que a gente está num referencial ali que está em repouso na Terra, vendo esse foguete, né, acelerando. E então, desse referencial, a gente vai ter que a velocidade dessas partículas que estão sendo expelidas vão ser v, que é a velocidade do foguete, menos essa velocidade que está sendo expelida, correto? Então, desse referencial, aqui eu vou colocar referencial na Terra, que a gente está supondo seja um referencial em repouso, vendo esse objeto, né, acelerando, a gente vai ter, então, que o momento total em t mais ΔT, ele vai ser o que a gente falou, o momento do foguete, que vai ser m mais ΔM, porque ele consumiu combustível, né, então perdeu massa, e v mais ΔV, ele ganhou velocidade, menos, então, esse momento, né, que está sendo dessas partículas que estão sendo expelidas, que vai ser quem? Vai ser o ΔM, que é justamente a massa que está sendo expelida, vezes v menos o v expelido, certo? Então, a gente tem esses dois momentos nesses dois tempos. Consequentemente, pela conservação do momento linear, então aqui eu vou escrever pela conservação. Tá bem ruimzinho aqui, mas... Pera aí. Conservação. O que a gente vai ter? A gente vai ter que o momento total em t, ele é igual ao momento total em t mais ΔT. Então, igualando essas duas quantidades que a gente tem aqui em cima, com o que a gente fica, né? Então, colocando aqui e colocando esse mv aqui, a gente vai ter isso daqui, que mv
ele vai ser igual, então, a essas quantidades daqui. Se eu posso passar, então, essa... Aqui eu só esqueci, né? Eu só esqueci da... Tem esse outro termo, né? Menos, então, esse momento das partículas expelidas. Então, note o seguinte. Aqui a gente pode cancelar alguns termos, né? O primeiro termo que a gente vai jogar fora vai ser o seguinte. Aqui a gente está querendo pensar nesse delta, nessa variação, como sendo uma variação pequena. Então, se essas variações de massa, esse ΔM, esse ΔV, a gente vai supor que são pequenos. Se a gente está supondo que são pequenos, se a gente multiplica duas coisas pequenas uma pela outra, vai dar muito pequeno. Então, a gente vai considerar isso como sendo desprezível. Então, por conta disso, a gente vai jogar fora esse termo que surge do ΔM vezes o ΔV. Então, jogando fora esse termo e passando, né, esse termo que está aqui para cá, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter, olha, MV mais... Aqui eu já vou distribuir, né? Então, aqui eu vou distribuir essas quantidades, né? E também essa daqui, só nesse primeiro, né? Porque a gente já vai cancelar o segundo termo. Então, eu vou ter mais MV... MV mais MV. Aqui é menos, né? Que eu passei para o lado direito, então ele passou com o sinal de menos. Mais MV que surge desse primeiro termo, mais M delta V, mais delta M vezes V, menos delta M vezes V. Então, agora distribuindo esse lado daqui, mais delta M V expelido. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, ΔM vezes V expelido vai ter que ser igual a zero. Perfeito. Então, aqui a gente percebe que algumas coisas se cancelam, né? Então, aqui esse MV ele vai se cancelar com esse MV daqui. Agora, esse ΔMV se cancela com esse ΔMV daqui. E, basicamente, o que a gente tem vai ser a seguinte expressão. A gente vai ter que M ΔV mais ΔM V expelido, aqui é um ΔM V expelido, isso daqui tem que ser igual a zero. Agora, se a gente divide isso daqui por ΔT e toma o limite de ΔT tendendo para zero, a gente pode escrever isso daqui da seguinte forma. A gente pode escrever isso daqui como sendo M, V ponto, é derivada, né? Definição de derivada da velocidade, mais a derivada da massa vezes a velocidade expelida. Isso daqui vai ser igual a zero. Agora, o que a gente tem aqui é uma equação diferencial. Como que a gente faria isso daqui, né? Então, para a gente resolver essa equação diferencial, que eu vou chamar aqui de 1, note que a gente pode utilizar separação de variáveis. Provavelmente vocês já viram, né? Resolução de equações diferenciais. Separação de variáveis nada mais é do que separar variáveis. Então, a gente vai ter isso daqui. Então, como que a gente faz isso, né? Então, vamos resolver essa equação diferencial aqui. Então, essa equação diferencial eu posso escrever ela da seguinte forma. M dV dt vai ser igual a menos o V expelido dm dt. Aqui, com dt dos dois lados, a gente pode imaginar que a gente está cortando esse dt daqui, né? E agora a gente vai ficar com o seguinte, passando a massa para o outro lado, que a diferencial da massa está lá do outro lado, então a gente passa essa, deixa eu só diminuir aqui, a gente passa então essa massa lá para o outro lado, né? A gente passa para cá. Então, o que a gente vai ficar? Então, a gente vai ficar aqui, dV, ele vai ser igual a menos V expelido dm sobre m. Então, a gente vai ficar com essa expressão. Agora, se a gente integra dos dois lados, a gente vai ter isso daqui. Aqui, então, a gente vai integrar da onde até aonde, né? Então, do lado esquerdo, a gente tem a velocidade, a gente vai integrar de uma velocidade V0 até uma determinada velocidade V. Aqui eu vou chamar de um dV', né? E a massa eu vou integrar de uma massa inicial, que eu vou chamar de M0,
até uma determinada massa que eu vou chamar de m. Aqui eu vou colocar a linha só para diferenciar, né? Então a gente vai ter essa integração daqui. Realizando essa integração, o lado esquerdo, tranquilo, né? Então o lado esquerdo vai ser v menos v0. E o lado direito também é tranquilo, porque é integral de 1 sobre m, m', né? E o integral disso daqui é o logaritmo, como vocês sabem. E se a gente já usa a propriedade de logaritmo, né? Junto com o teorema fundamental que a gente vai avaliar, então, esses limites aqui de integração, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que v menos v0, ele vai ser menos a velocidade expelida, logaritmo de m sobre m0. Então, esse daqui é o resultado. Agora, a gente pode passar esse sinal de menos aqui para dentro, né, pela propriedade de logaritmo, e a gente vai ficar, então, com esse resultado daqui, que v menos v0, ele vai ser igual a v expelido logaritmo de m0 sobre m, né? Então aquele sinal de menos 1 entrou aqui, né? Então ficou dessa forma. Antes era m sobre m0, virou m0 sobre m. Então é esse o resultado daqui. A gente já tem a velocidade, como se comporta a velocidade do foguete. Lembrando que o m0 é constante, que ele é a velocidade e a massa inicial do foguete, e m ele depende do tempo. Então ele é um m de tempo, que ele vai consumindo, né, o combustível, vai diminuindo a massa. Então essa é uma massa variável. Agora vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar, então, suponha que inicialmente o foguete ele está com 90% da massa sendo só combustível e 10% os equipamentos, né? Então vamos supor o seguinte, olha. Então, o início, né? O foguete inicia da seguinte forma. Vamos pensar que ele está iniciando com 90% de combustível, 90% da massa, né? E 10% da massa de equipamento. E também que ele comece com uma velocidade inicial zero. Então ele está ali em repouso, né? E ele vai partir ali do repouso, né? Vamos então supor agora um outro momento. Então esse outro momento vai ser onde consumiu todo o combustível. Todo combustível. Então isso indica que a massa dele ficou apenas a massa dos equipamentos. Então sobrou apenas os 10%, né? Então como que fica a velocidade, né? Num determinado tempo, quando isso acontece, né? Então vamos ver. A gente vai ter que utilizar, né, com certeza, essa expressão aqui que eu estou chamando de 2. Então vamos ver, olha. Inicialmente nosso V0 é igual a zero. Então esse termo aqui vai sumir. Então a gente vai ficar aqui a velocidade no tempo. Ele vai ser então a velocidade que ele está expelindo vezes o logaritmo de quem? Da massa inicial sobre a massa num determinado instante de tempo. Aqui esse tempo onde ocorre, né, onde consome todo o combustível, eu vou chamar de TI. Então aqui, velocidade em TI, ele vai ser então a massa inicial. A massa inicial eu vou chamar de 1m, né? Então ele vai ser a massa inicial do foguete, que é a massa total, a massa do combustível mais o equipamento, né? E aqui embaixo é a massa atual, né? A massa em TI. Mas quem que é essa massa em TI? É justamente a massa apenas dos equipamentos. Então ele vai ser 10% de m. Então aqui eu vou escrever, olha, 10% de m. Então o que a gente tem? Esse m corta, eu posso cortar um zero com esse daqui. Então basicamente isso daqui vai ser a velocidade que está sendo expelida, logaritmo de 10. Isso daqui vai ser aproximadamente a velocidade que está expelindo vezes 2,3. E o que a gente tira, né? Então isso daqui é velocidade de TI. O que a gente tira de informação desse exemplo, né? A gente tira que para o foguete, então, ele ganhar uma velocidade razoável, ele precisa de uma velocidade externa muito grande, uma velocidade externa. Uma velocidade que ele está expelindo aquelas partículas muito grande, né? Porque note que se ele começou 90% de combustível
de apenas 10% de equipamento, quando ele consumiu todo o combustível, a velocidade dele multiplicou só por 2,3 a velocidade que ele está expelindo, né? Então, se essa velocidade que ele está expelindo é muito alta, você vai multiplicar por 2,3, vai ser uma velocidade considerável, né? Então, essa velocidade que o foguete ganhou, né? E uma coisa interessante é por isso que o que acontece, né, quando a gente vê os foguetes sendo lançados, tem diferentes estágios, né? Então tem diferentes módulos. Então ele vai, gasta o combustível de um módulo, joga fora o módulo, né? Ele descarta aquele módulo. Por que ele faz isso, né? Por que ele vai descartando massa? Então ele vai ejetando essa massa, porque conforme ele vai ejetando, o que acontece vai ser que essa massa aqui, num tempo final, digamos, quando ele consumir todo o combustível, ela se torna pequena. Consequentemente, se essa massa final, né, depois de jogar isso tudo fora, consumir todo o combustível e jogar vários módulos fora, se essa massa final for pequena o suficiente, o que acontece é que aqui a gente vai ter então o logaritmo de algo sobre um número muito pequeno e, consequentemente, a gente vai ter o logaritmo de um valor muito grande e a gente vai aumentar, né, esse valor que está sendo multiplicado aqui na nossa velocidade que está expelindo. Então, a gente pode controlar tanto com a velocidade que está expelindo, quanto com a massa final, né, do nosso foguete, né? Então, resumindo, né, quanto menor a massa final, maior vai ser a velocidade atingida, e também quanto maior a velocidade que está expelindo, vai ser maior essa velocidade que ele vai atingir. Então, era isso para apresentar. Obrigado.